Olá, vamos meditar no capítulo 4 do livro de Daniel. Gostaria de convidar você a se inscrever aí no canal, curtir também o vídeo, caso goste desta meditação. O capítulo 4 de Apocalipse, né, é um capítulo curto, são 11 versos, que oferece ali uma riqueza muito grande de informação para nossas meditações, para estudar-se, né? A leitura vai trazer para você uma ideia que o trono, né, tanto ele pode ser descrito assim como a sala do trono de Deus, né, porque o trono está em foco ali, e é a partir do trono que é apresentado, ele vai dizer que ele é levado pelo Espírito em visão, né, e ele vê um trono. E a partir do trono, ele vai descrever os demais personagens que fazem parte dessa narrativa, que é o capítulo 4. O que ele vai apresentar então? No trono existe alguém assentado, ele faz uma descrição deste ser que está assentado, que é Deus que ocupa a este trono, né? Daí ele vai dizer que este trono está rodeado de 24 outros tronos, e assentado nestes tronos estão 24 anciões. Daí ele vai dizer que existe 4 seres viventes que também têm algum tipo de relação com este trono, estão muito próximo a ele, né? No meio, do lado, estão ali próximo. À frente desse trono existe um mar de vidro, né? Então a gente deve imaginar uma área extremamente grande assim, à frente do trono. Ele vai dizer que este trono também existe um arco-íris, né? Um arco que está saindo deste trono. E então a gente vê que o trono os personagens descritos neste capítulo 4, eles estão relacionados com este trono. Quando pensamos em trono, né, e Deus assentado nele, nós devemos lembrar que estamos num conflito e de alguma maneira este conflito tem a ver sim com questionar-se este governante que ocupa o trono. Isaías no capítulo 14, no verso 13, temos aqui uma descrição profética aqui, né? O texto ele está descrevendo sim um homem, um ser humano, mas além de descrever este ser humano, ele inicia-se fazendo uma narrativa de um comportamento humano, e este comportamento humano faz-se lembrar um outro comportamento que é do grande inimigo Satanás, né? E ele vai dizer assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono. Então percebemos aqui uma ideia de um opositor, alguém que está questionando ao governo de Deus, que surge lá no capítulo 4 de Apocalipse. Exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então vemos aqui um opositor, alguém que quer colocar ideias, né, um reino em oposição ao de Deus, que é apresentado ali, aquele que está sentado no trono. O povo de Israel teve na sua experiência como nação a oportunidade de ter uma teocracia, que seria Deus governando este povo. Então, enquanto as demais nações tinham seus reis homens, né, o povo de Israel teve a oportunidade de ser como seu rei, como seu governante, o próprio Deus. E a gente vê que a diferença que existiria, diferença positiva em prol do povo de Israel, porque os homens, quando governam, eles são corruptos, né? Eles são de muitas formas desonestos, de muitas formas exploram os seus governados, né, através de impostos e de muitas outras maneiras. Então a mão de um governante, de um homem, pesa muitas vezes sobre as pessoas. Há inúmeros relatos no próprio histórico do povo de Israel com respeito a isso, né? Que o homem ele faz em prol de si mesmo e não em prol daqueles que ele está governando, né? E o povo de Israel, eles chegaram a Samuel nesse período, fazendo uma solicitação, dizendo: tu já és velho, teus filhos não andam nos caminhos que tu andas. Veja, esse início de diálogo apresentado ali, ele já descreve que, capítulo 8 de 1 Samuel, né, do 1 em diante ali, ele já descreve que o povo não tinha a real percepção de quem os governava, porque eles estão ali dizendo tu, se referindo a Samuel. Então estão identificando em Samuel o governante. Tu és velho. Eles vão dizer assim: os teus filhos
eles são de certa forma corruptos, né? Eles não andam nos caminhos que você andou. Então eles não têm a capacidade de perceber que quem governava era Deus. Eles estão pedindo e fazem uso de uma frase assim: escolhes um homem para que governe sobre nós, para que sejamos semelhantes às demais nações. Veja, eles estavam usufruindo de um grande privilégio. Eles estavam usufruindo de um grande privilégio. As demais nações estavam aqui, ó, aqui embaixo, né? E o que eles estão pedindo? Nós queremos ser igual às demais nações também. Nada de privilégio para nós. Nós queremos nos igualar às demais nações. Queremos um homem que nos governe. Samuel ficou extremamente entristecido e foi orar, foi falar com Deus sobre isso. Deus o conforta com as seguintes palavras: não é a ti que eles estão desprezando, mas é a mim. Não é a ti que eles estão desprezando, mas é a mim. Ó, veja, disse-lhes o Senhor, que eu estou lendo? Estou lendo 1 Samuel, no capítulo 8, verso 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que não reine sobre eles. Então aqui o povo está tomando essa triste decisão, que Deus não reine sobre eles. Esta é uma frase também, é uma decisão que individualmente, aqui temos uma decisão coletiva, mas individualmente cada ser humano vai decidir também quem reina sobre tua vida. E para a grande, a absoluta maioria dos seres, a mesma descrição que é feita aqui com respeito ao povo de Israel naquele período, é feita para muitos indivíduos. Não quer que Deus reine sobre a vida desta pessoa. Então isso é algo que vem ali, que é algo que a gente pode extrair ali do reino surgindo, sendo descrito ali em Apocalipse capítulo 4. O texto também vai dizer lá em Apocalipse que existe um arco-íris que está ao redor ali do trono. Da onde que vem esta ideia do arco-íris? E o que lições ela quer trazer? A ideia é desde o dilúvio, né? Então o que mostra o arco-íris? Ele mostra a soberania de Deus, né? Que Deus ele pode olhar, avaliar e tomar decisões como foi o caso do dilúvio, né? De um castigo, uma penalidade, digamos assim, um basta no comportamento humano. E o texto, o arco-íris, ele também traz uma ideia de fidelidade, que Deus ele vai tomar decisões dentro de uma justiça, dentro daquilo que ele acordou, que ele conversou, que ele combinou com os seres humanos. E agora o arco ele surge como uma promessa que Deus não estaria mais trazendo algo neste sentido de que viesse a destruir. O Gênesis capítulo 9, verso 3 diz: porém nas nuvens o meu arco será por sinal como aliança entre mim e a terra. Percebam que esta aliança entre quem? Quais as partes que participam desta aliança? Deus, de um lado, né? E a terra, do outro, estão ali. Então todos os seres que vivem neste nosso mundo estão participando desta herança. E por que é significativo a gente pensar nisso lá em Apocalipse? Então nós temos ali uma aliança, um símbolo de aliança que é o arco-íris, ressurgindo lá no Apocalipse capítulo 4, há mais de uns 4.000 anos da sua origem, né? Então nós temos a origem desta aliança e milhares de anos lá no futuro nós temos ele surgindo próximo ao trono de Deus. Então, trazendo essa ideia de ser Deus que é fiel. Alguns vão fazer uma leitura do que nós chamamos do Velho Testamento, dizendo que parte das mensagens ali contidas não vale mais para nós. Não, tudo isso aí Jesus mudou. Ele veio trazer mudança, veio trazer uma nova aliança. Esta visão do arco-íris deve fazer, no mínimo, a pessoa reconsiderar esta possibilidade. Porque aqui está trazendo que uma promessa feita logo após o dilúvio, né, está sendo relembrada aqui. E se esta está sendo relembrada, devemos pensar, e as demais que Deus fez? E as demais alianças? Como que eu devo olhar para elas? Né? Surge lá no capítulo 4 também, já falamos sobre o trono, que ele surge, o arco que ele vai surgir também os 24 anciões. Este termo 24 pode ter sido extraído de Crônicas, no capítulo 24, principalmente o verso 18. Todo o capítulo 24, o que está acontecendo ali? Davi ele está organizando os turnos
para que o sacerdote desempenhasse seus serviços no santuário. E é feito ali um turno de 24 ciclos, 24 turmas iriam ali trabalhar. Então, este número 24, ele já surge lá em Crônicas, no capítulo 1 Crônicas, capítulo 24, principalmente ali o verso 18, onde vai identificar numericamente, 24, identificar o nome de alguém que ia participar deste turno. A ideia, dentre todos os personagens ali contidos no capítulo 4, que seriam o trono de Deus, alguém assentado no trono, o arco-íris, os 4 seres viventes, são personagens que já surgiram em outro momento dentro da narrativa bíblica. Mas aqui em Apocalipse 4, nós temos pela primeira vez, mostrando que é uma novidade, algo novo dentro daquele contexto do céu, estes 24 anciões. Porque aqui é a primeira menção sobre eles. Não existe lá no Velho Testamento uma visão do céu onde se visualize esses 24 anciãos, conforme os demais personagens que participam dessa visão do capítulo 4, eles aparecem já no Velho Testamento. Mas os 24 anciões não aparecem. Eles têm características que a gente identifica que são características de seres humanos que passaram por um processo de vitória. Que características são essas? Eles são apresentados como usando coroas. Tiago ele vai dizer-nos, Tiago 2, Tiago 1, verso 12, ele vai nos apresentar essa ideia da coroa. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então o que Tiago está dizendo aqui? Ele está trazendo uma bênção, uma bem-aventurança sobre quem? Aquele que passa pela provação. Porque se ele suporta as provações que vêm, aqueles que são fiéis a Deus, e forem aprovados nessas situações, um dia receberão, diz Tiago aqui, a coroa que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São palavras semelhantes às que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4, quando ele vem dizer assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ele diz: não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então Paulo e Tiago têm palavras semelhantes para identificar esta coroa como sendo algo pertencente a alguém que venceu aqui este nosso mundo de pecado. Outra característica que apresenta os anciões é as suas vestes brancas. E assim como a coroa, as vestes brancas também são uma representação de alguém que passou pelo processo do pecado, e teve a sua vitória. Aqui um texto extraído da igreja de Sardes diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. Veja essa frase: andarão de branco comigo porque são dignas. Essa ideia de vestes também deve levar nossa mente até lá no jardim, quando o pecado ele se introduz aqui no nosso mundo. Porque quando Deus ele questiona: Adão, onde estás? Adão ele vai dizer assim: ouvi seus passos que se aproximavam e me escondi porque estava nu. Então a nudez, ela identifica uma situação de estar indigno na presença de Deus. Agora aqui as vestes em Apocalipse diz assim: aqueles que perseverarem, que manterem suas vestes brancas, poderão andar comigo. Então Adão, ele sentiu naquele instante que ele não poderia estar do lado de Deus, então ele se esconde. Mas aqui o texto vai dizer que quem permanecer, quem manter suas vestiduras brancas, poderão andar com Jesus, estar lado a lado com Jesus, porque são dignas disso. Então aqui está identificando que a coroa, identificando que as vestes brancas são de pessoas que venceram. E da onde será que surgiu esses vitoriosos que não são identificados no Novo Testamento e pela primeira vez estão sendo identificados aqui através de Apocalipse 4, no livro de Mateus, no capítulo 27, do verso 52 em diante, diz assim: aqui está narrando um acontecimento
paralelo ali à morte de Jesus na cruz. Né? Abriram seus sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o que o texto de Mateus está dizendo? Ele está apontando que na morte de Jesus houve uma ressurreição de pessoas salvas, né? E que Jesus ressuscitando, eles também saíram e apareceram a muitos. E o que acontece? O que aconteceu com essas pessoas? Paulo, escrevendo a Efésios, ele vai dizer assim que Jesus subiu ao céu, né? Ele deu dons aos homens e levou cativo o cativeiro. O que é o cativeiro para nós? É a morte, né? Então, quando alguém passa pelo processo da morte, aparentemente a morte venceu. A pessoa lutou durante toda a sua vida. Jesus, ele se identifica com vida, né? Jesus é vida. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus se identifica com vida. O oposto de vida é morte. Então quando alguém morre, existe para aquele que é opositor, Satanás, uma aparente vitória, né? Ele venceu. Só que quando esses santos ressuscitam, há uma reversão neste processo. Então uma história humana em que o homem vivia e morria, vivia e morria, vivia e morria, houve uma reversão. Alguém está ressuscitando para não mais morrer. Então Paulo vai identificar dizendo assim que Jesus subindo, ele levou o cativo o cativeiro. Ou seja, houve uma reversão deste processo. Antes, a morte parecia que tinha a vitória. Mas agora, numa linguagem mais nossa, né, coloquial, diz assim, o jogo virou. E agora quem tem a vitória é Jesus sobre a morte. E estes que ressuscitaram em Mateus, queremos crer que sejam estes mesmos que João vai identificar como 24 anciões, o número sendo um número simbólico, né? Que agora já estão participando da possibilidade de estar na presença de Deus. Então são esses que ressuscitaram ali no livro de Mateus, né? Que Paulo diz que subiram junto com Jesus e João os vê agora ali com os sinais de quem passou por este mundo de pecado, a coroa e as vestes, e venceu, né? Os anjos, eles não carregam esses sinais das vestes brancas, apresentados assim com vestes brancas, com coroa de quem tenha passado por um processo de vitória. E o texto de Apocalipse 4, ele termina falando sobre os 4 seres viventes. Estes 4 seres viventes, eles vão aparecer pela primeira vez na narrativa bíblica no livro de Ezequiel, né? Aqui no livro de Apocalipse eles aparecem com uma descrição assim como tendo olhos por todos os lados, né? Se você parasse assim, vamos fazer um exercício, você faz a leitura de Apocalipse, o trecho que descreve esses 4 seres viventes, faz a leitura de Ezequiel, e daí, eu captei a seguinte informação, eu imaginaria eles assim, né? Outros pensariam, não, eu imaginaria eles assim. Outros diriam, eu imaginaria eles assim. E talvez nenhum de nós consigamos desenvolver a correta imaginação, a correta imagem de como seriam esses 4 seres viventes. Mas algo a gente pode extrair do texto, né, com certeza, que eles estão ali representando a transparência do governo de Deus. Esses olhos por todos os lados, né, transmite esta ideia de capacidade que eles têm ali de ter todas as informações a respeito de tudo que está acontecendo, o comando que Deus está transmitindo, as ações que Deus está praticando neste seu exercício de ser o soberano, né, do universo. Se nós colocássemos câmeras para pegar todas as decisões feitas por um governante durante um ano, em qualquer esfera, seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente de qualquer país, mas ali está ele tomando suas decisões e nenhuma das suas decisões, nenhum dos documentos que ele assina, nenhuma das faturas que ele pague, nada fica, nenhum dos acordos que ele faz, nada fica longe desta câmera. Quantos governos não iriam cair? Mas está aqui estes 4 seres viventes mostrando a transparência com que Deus ele está administrando este nosso universo.
Aqui em Ezequiel, esses 4 seres viventes vai ser descritos assim. Capítulo 1 de Ezequiel, verso 5. Do meio dessas nuvens saiu a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homens. Ele vai fazer aqui uma descrição. Né? Do verso 10 também. A forma dos seus rostos era como a de homem, a de águia, a de leão e a de touro. Então, no verso 10, ele descreve aqui essas formas. As mesmas aparecidas lá, que aparecem, né, em Apocalipse capítulo 4. Então, o que nós podemos finalizar pensando aqui? Né, que talvez a gente não consiga fazer uma leitura, e por mais que João tenha se esforçado para transmitir o que ele estava visualizando, nada melhor do que nos prepararmos para que um dia, com os nossos próprios olhos, possamos ver, né, o trono de Deus, o próprio Deus assentado nesse trono, os 24 anciões, vermos os seres viventes e com os nossos pés pisarmos a este mar de vidro. Então Deus deixa a cada um de nós, né, cada ser humano que vem a este mundo tem a oportunidade sim de estar preparado. E aqui a gente pode relembrar João 14, né, 1-3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar. Então, quando a gente faz a leitura do capítulo 14, capítulo 4, a gente pode linkar com esta ideia de um Deus preparando lugar, através do trono, através do arco-íris, através dos 24 anciões, através dos seres viventes. É um Deus preparando lugar, morada para cada um de nós. Que nós possamos também fazer a nossa parte, aceitarmos, né, a esse chamado constante, permitirmos que Deus seja rei no trono da nossa vida, do nosso coração, para que um dia a gente possa participar do seu reino, né, em todo o universo, né? Que Deus nos prepare, então, nos mantenha fiéis às promessas para que possamos participar de tudo isso que Ele prepara para cada um de nós. Amém.